Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. A gente conversa com ela, Ana Kátia, editora do BDM Online. Ana, muito bom dia para você. Vamos lá então, né? Porque essa história da MP ainda deve render bastante por aqui hoje, também na agenda da Rosa, né? Bom dia, Débora. Pois é, a MP do IOF perdeu a validade, né, numa manobra da oposição na Câmara, que aprovou um requerimento de retirada e o texto nem seguiu para o Senado. Os governistas acusam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de entrar em campo para articular votos contra a medida, também apontaram o dedo para dirigentes partidários, como Ciro Nogueira, do PP, e o Antônio Rueda, da União Brasil. E a motivação, claro, seria eleitoral. A participação de Tarcísio na crise do IOF seria uma prova de que ele mira a disputa pelo Planalto em 2026, embora ele negue. O novo recorte da pesquisa Genial Quest, que acabou de sair, ajuda a explicar também um pouco essa briga. O Lula vence em todos os cenários eleitorais, no primeiro e no segundo turno. Em 8 simulações do primeiro turno, Lula tem entre 35% e 43% das intenções de voto. E no segundo turno, mantém vantagem contra todos os possíveis adversários, com intenções de voto entre 41% e 47%. Isso vem muito na avaliação do diretor da Genial Quest, o Felipe Nunes, da impressão de que Lula saiu fortalecido da ONU e também a agenda positiva, como a isenção, né, do imposto de renda. No mercado, a curva do DI acelerou o ritmo de queda na reta final do pregão de ontem, à medida que aumentava o risco de derrota do governo. Investidores parece que gostaram de ver as dificuldades do governo no Congresso, né, que foram lidas também como um sinal de perda de capital eleitoral de Lula. O argumento era que o governo seria obrigado a enxugar gastos, o que seria positivo do ponto de vista fiscal. Mas acho que nem eles acreditam nisso. O relator da MP, o Carlos Zaratini, negou especulações de que o governo teria 20 bilhões a mais para gastar em 2026, que por isso a oposição não deveria apoiar essa MP. Mas disse que isso é conversa mole, que houve acordo, que foi sabotado pelo Centrão, por Tarcísio e pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Ao perceber a derrota iminente, o governo ainda tentou levar a MP do IOF à votação justamente para deixar clara a posição de cada um. E numa rara crítica, né, pública à Câmara dos Deputados, o Lula foi às redes sociais dizer que a decisão contra a MP 1303 não é uma derrota imposta ao governo, mas uma derrota ao povo brasileiro, já que seria um voto para o país arrecadar menos, para impedir o equilíbrio das contas públicas, um voto para limitar as políticas públicas e os programas sociais. Também disse que a Câmara decidiu em defesa dos mais ricos e contra a população mais pobre, que é beneficiária dos programas sociais que seriam custeados com esse dinheiro arrecadado dos mais ricos. A bancada ruralista foi acusada de levar tudo o que pediu, de não entregar. Isso porque o relator já tinha mantido a isenção das letras de crédito do agronegócio, as LCAs, né, atendendo a bancada ruralista. E, enfim, a MP representava 17 bilhões em arrecadação, já com essas concessões do relator, e com essa derrota está aberto aí um buraco no orçamento de 2026, Débora. É isso, vamos ver então, né, os dobramentos em relação a isso, porque a gente sabe que o governo precisa agora avaliar alternativas, né, isso, Ana Kátia, e aí a gente precisa entender, né, como que ficam essas alternativas do governo para cobrir esse rombo do orçamento. Haddad disse que não Isso, está no plano mudança de meta fiscal. sim. Então, a primeira reação do ministro Fernando Haddad foi dizer que vai buscar alternativas para manter os compromissos fiscais e continuar perseguindo os mesmos objetivos, negando aí uma mudança na meta fiscal, né? Agora há pouco mesmo ele disse que Lula não vai abrir mão do fiscal, mas também não vai abrir mão do social e que pode ter corte de emendas. Ele disse que vai se reunir com Lula para o presidente decidir os rumos do país, para apresentar um cardápio de soluções. Também disse que o impacto desse ano é pequeno. Depois da revolta, os líderes do governo tentaram dizer que não faltam opções de alternativas à MP 1303, mas ninguém adiantou nada. O líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, defendeu que o governo vá para cima das bets e do agronegócio para fechar o orçamento. Disse também que esse episódio fará crescer a tese de que o Congresso é inimigo do povo, que não quer tributar os mais ricos. Com os ânimos exaltados, os líderes governistas já falavam que o aumento do IOF pode voltar a ser uma alternativa, mas na verdade isso só compensaria uma parte da MP. Os novos contingenciamentos para 2026 seriam inevitáveis. Entre as alternativas em análise estariam a recomposição das alíquotas para operações de câmbio, pessoas jurídicas e seguros. Mas dois pontos estariam descartados: elevar o IOF sobre remessas de capital, né, que gerou um grande ruído no mercado,
por sinalizar controle de capital, e o IOF sobre risco sacado, proibido por decisão do STF, Débora. É isso. Para além de toda essa repercussão em Brasília, a gente também tem a agenda do dia, né? Tem uns dados importantes para serem divulgados hoje, né, Ana? É assim, a inflação é o dado mais importante do dia, sai daqui a pouco, 9 horas, e tem tudo para validar a comunicação conservadora do Banco Central, que não dá a menor esperança de corte antecipado da Selic. O índice oficial de inflação no Brasil deve subir 0,52%, após recuar 0,11% em agosto. E essa alta se deve ao fim dos efeitos do bônus de Itaipu e à manutenção da bandeira vermelha 2 na tarifa de energia elétrica. Para a inflação de 2000 para a inflação do ano, não é isso? Uhum. Isso. Deixa eu ver aqui, que eu me perdi, de 12 meses. A mediana indica aceleração de 5,13%. Não, passa de 5,13% para 5,21%. Para 2025, aponta 4,8%, que é o mesmo número do Focus, projetando aí ainda o rompimento do teto da meta de inflação, que é de 4,5% esse ano, né? Mais cedo saiu a primeira prévia de outubro do IPC-FIP, a inflação paulistana, que marcou uma alta de 0,63%, na primeira leitura de outubro. A gente também vai ter na agenda doméstica uma palestra do diretor de política monetária do Banco Central, o Newton David, às 9h40, uma reunião hoje à tarde do Conselho Monetário Nacional para tratar da nova política de crédito imobiliário do governo, que será anunciada oficialmente amanhã em São Paulo. Hoje o Lula está na Bahia para a inauguração da fábrica da BYD, em Camaçari. Ele concedeu uma entrevista a uma rádio baiana agora há pouco. Em São Paulo, a Haddad participa às 14h20 do Fórum Brasileiro das Incorporadoras. Nos Estados Unidos, temos um rápido discurso gravado do Jerome Powell, presidente do Fed, que será veiculado às 9h30, um dia depois da ata do FONC não ter afetado em nada a ampla percepção do mercado de que o juro americano vai cair 2 vezes esse ano. A pressão do mercado sobre o Fed segue bastante firme, oscila um pouco, mas sempre ali acima de 90%. A chance é de relaxamento de 25 pontos na reunião desse mês e com muita chance de outro corte de 25 pontos base em dezembro. Na ata publicada ontem, também ficou claro para a maioria dos Fed Boys que mais cortes são apropriados e que o impacto das tarifas do Trump parece ter sido menor do que o esperado por enquanto. Sobre o mercado de trabalho, muitos dirigentes consideram improvável uma queda rápida no emprego. O fato é que eles continuam no escuro, sem dados, né? Vários membros do Fed falam ao longo do dia. A Michelle Bowman discursa 3 vezes hoje, às 9h35, às 9h45 e às 16h45. O Michael Barr, que também vota esse ano, estará numa conferência com o Neel Kashkari às 13h45 e a Mary Daly fala às 22h40. Em relação ao apagão de dados nos Estados Unidos, mais 2 projetos de lei para acabar com a paralisação não passaram no Senado. Então, esse apagão de dados vai continuar. Na política internacional, a gente também deve acompanhar as novidades sobre a paz em Gaza. O Trump informou à noite que foi assinada a primeira fase para o plano de paz, anunciando a libertação dos reféns e retiradas de tropas israelenses em breve. Essa notícia provocou uma imediata reação dos mercados de petróleo e do ouro, que passaram a cair após a postagem. Na França, que atravessa a pior crise política em décadas, a notícia de que o Macron pode anunciar um novo premier em 48 horas reduziu as perdas do euro e a pouco a moeda tinha um viés negativo, mas estava estável contra o dólar. Débora? É isso. Vamos então aguardar. O dia deve prometer muita coisa. Eu te espero aqui amanhã. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Para você também. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.